Eu sou a artesã Fran Luap e hoje eu vim aqui na Círculo na TV para ensinar vocês a fazerem este colete e o brinco para o carnaval. Vamos começar tirando as medidas. A primeira medida que você tem que ter é da região do seio, então pega e mede a circunferência total, passando no ponto mais alto da região dos seios, tá? Anote essa medida. Agora vamos para o comprimento do nosso colete. Vem aqui bem na linha do ombro. Vai colocar aqui a tua fita métrica e vai descer até aonde você deseja que seja o comprimento. Um detalhe bem importante é que você passe a fita por cima do seio e não aqui pelo lado, tá? Porque se você passar por aqui, dará outra medida. Então, passe por cima e respeite aqui a curvatura do seio ou do corpo do seu cliente, ok? Anote esta medida também. Depois de você medir estas duas coisas, nós vamos medir agora a cava. Normalmente, é 20 centímetros a medida para as cavas, mas, por via das dúvidas, meça para você ter certeza. Então, vem na linha dos ombros e mede o quanto você acha que esteja bom. Estou mostrando aqui do lado para você poder ver bem onde fica. Agora, aqui está as medidas que eu obtive para o tamanho P, que é o tamanho da minha manequim, e você pode seguir ela como exemplo ou, no caso de fazer um tamanho P, ou você pode adaptar de acordo com as medidas que você tirar do seu cliente ou de você. Agora sim, vamos à nossa videoaula. Agora que você já tem todas as medidas necessárias, eu vou dar uma breve explicação antes de darmos início ao crochê, tá? Esse coletinho aqui, ele é todo feito na trama de crochê filé. É o pontinho alto, a correntinha e o pontinho alto. Então, nós vamos trabalhar uma tira reta, que é a medida da nossa circunferência da região do busto, ok? Essa tira será trabalhada reta. Depois, nós vamos fazer continhas. Nós vamos dividir por 2 para saber a medida das costas e a medida da parte da frente. Depois, nós temos que fazer outra divisão, que essa parte da frente deverá ser dividida por 2 para termos a medida de um lado e do outro lado, ok? Vamos trabalhar as cavas, mas tudo é muito bem simples. Então, se você é iniciante, calma que hoje você vai conseguir fazer a sua peça e vai poder aproveitar aí o carnaval, ok? Então, vamos dar início. Vamos começar trabalhando um cordão de correntes. Este ponto, ele é múltiplo de 2 mais 1. Então, eu aconselho a você ir fazendo estas correntes iniciais sem tensionar muito o ponto e vá contando de 2 em 2. Então, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Você vai trabalhar este cordão até atingir a medida da circunferência da região do seio, tá bom? Agora que eu já trabalhei aqui a medida que eu preciso, e eu fui contando 1, 2, 1, 2, eu faço agora mais 1. Pronto, a minha carreira de base está pronta. Agora, para nós voltarmos trabalhando, você tem que fazer mais 5 correntes. Então, segura aqui com o dedinho nesta última correntinha e faça mais 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Por que 5? Uma será do espaçamento da parte de cima, a outra será do espaçamento da parte de baixo e 3 representam a altura do nosso ponto alto, ok? Então, aqui onde eu segurei com o dedinho é a minha sexta corrente. Olha só, vou contar aqui com você. 1, 2, 3, 4, 5 e esta é a sexta. Então, se porventura você deixou escapar, basta você contar. Lace a sua agulha e entre no seu sexto ponto de base, fazendo o seu ponto alto. Você já terá aqui o seu primeiro quadradinho. Uma correntinha aqui embaixo, uma correntinha aqui em cima e as 3 da lateral. Tudo bem? Então, vamos dar continuidade. Faça uma corrente para o espaço, pule uma corrente de base após ter feito o ponto alto e prenda na próxima, na segunda, com outro ponto alto. Essa trama será toda feita de uma corrente, pule um e prenda no próximo com um ponto alto. Super simples.
Você vai trabalhar dessa maneira até o final deste cordão de correntes que você fez. Quando eu chego aqui no meu último pontinho, olha, dá certinho, eu vou ter essa primeira carreira dessa forma aqui. E sempre que você for subir as carreiras, você deverá fazer 4 correntes. Então, eu faço 1, 2, 3 para representar meu ponto alto, uma corrente que será o espaço, viro, laço novamente minha agulha e coloco ponto alto em cima de ponto alto. Então, eu vou ter quadradinhos um em cima do outro. Sempre uma correntinha de espaço, aqui eu pulo e prendo no próximo. Trabalho dessa maneira até chegar no fim da carreira. Quando você chega aqui no seu último quadradinho, você tem os seus pontos dessa forma aqui. Então, você vai fazer aqui a sua corrente de espaço e você vai contar, olha, você olha aqui, ó, uma correntinha com espaçamento, então, eu entro na próxima, tá? Que é a que representa a coluna do ponto alto. Dessa maneira, eu formo meu outro quadradinho. E aqui você vai repetir o que eu já expliquei, as 4 correntes, tá? Virar trabalho e continuar neste processo, repetindo. Então, você vai trabalhar essa tira com carreiras de vai e vem, até você obter a altura que você precisa, que pare ali na cava, na região da cava dos braços, tá? Porque depois, nós temos agora que fazer a divisão e separar o espaço para a cava dos braços. Então, aqui, para o tamanho P, eu vou fazer 10 carreiras. No meu ponto, na tensão do meu ponto, essas 10 carreiras me dá 13 centímetros, ok? 13 centímetros, depois eu vou ter mais os 20 centímetros que eu vou trabalhar da região das cavas. Agora chegou aquela parte, tá? A parte das contas. Então, olha só. Aqui, faço uma correntinha, vou alongar o meu fio e cortar. Depois disso, eu vou contar quantos quadradinhos eu tenho no total dessa minha tira. Porque vai ficar mais fácil de eu fazer a divisão contando os quadradinhos do que eu ficar medindo. Mas você pode utilizar fita métrica e utilizar por medidas em centímetros. Fique à vontade. Eu já contei aqui e o meu tem 62 quadradinhos. Então, eu vou pegar aqui um fio de outra cor, ou então você pega marcadores de ponto para você marcar, tá? Então, 62 eu divido por 2, porque é para eu ter a medida da região das costas e a região da parte da frente. 62 dividido por 2 dá 31. Você faz a conta aí do seu, conte os quadradinhos e divida por 2. No meu caso, 31 para cada lado. Eu vou pegar 31 e dividir novamente por 2. Eu sei que vai dar um valor quebrado. Então, eu vou fazer esse 31 virar 30. Este um quadradinho eu jogo lá para as costas, sem problemas. Então, você pode jogar, se você precisar, um quadradinho para a região das costas e tranquilo, para ficar com o número exato e para facilitar na divisão. Então, eu fico com 30 quadradinhos para frente, tá? 30 dividido por 2 dá 15. Então, eu vou contar aqui 15 quadradinhos. 15 dá aqui, então, eu vou prender o meu fio para eu saber aonde que é. Eu venho aqui, ó, tá? Da região de fora, eu conto para dentro 15, marquei. Agora, eu vou na outra ponta, faço o mesmo. 15, deu aqui, vou marcar também. Então, eu sei que aqui eu tenho 15, deste outro lado eu também tenho 15, que é o que vai para a parte da frente. Vou dobrar aqui, dobrando bem aqui certinho. Vou dobrar deste outro lado. E ficou assim, tá? Eles não se juntam, porque eu joguei uma carreira de quadradinhos lá para trás, que é a que você está visualizando aqui. Mas não tem problema. Depois que a gente fez essa divisão, olha, marquei aqui e dobrei. Eu quero que você compreenda que aqui é a frente do nosso colete, a parte aberta. E aqui é a parte das costas. Nós vamos prender o fio para começar a trabalhar uma parte da frente, uma lateral à direita e depois a lateral esquerda. Eu vou pedir para você prender o seu fio para começar essa carreira aqui, onde é a nossa cava, onde sai o braço, tá? Então, para fazer essa lateral, eu prendo o fio aqui e vou trabalhar em carreiras de vai e vem. Depois que eu finalizar essa parte, eu vou cortar o fio, vou vir para a outra parte e vou fazer o mesmo. Vou prender o fio na cava, tá bom? Então, vamos começar. Eu prendo o fio, vou começar aqui onde eu fiz o meu
marcando o meu quadradinho, eu pego no ponto alto dessa coluna. E eu vou trabalhar já com diminuição, tá? Eu vou fazer diminuição deste lado e do outro lado, porque eu quero dar uma entrada aqui na cava e criar um decote em V. Então, eu já começo prendendo com ponto alto, neste ponto alto do lado aqui, tá? Na coluna. Entro aqui em cima do ponto alto, prendi dessa maneira. Eu vou fazer aqui mais ou menos uns 3 centímetros, tá? De diminuição aqui na minha cava. Então, eu já faço aqui a primeira diminuição. A diminuição vai ser o ponto alto, não coloco a corrente de espaço, e aqui a gente colocaria a correntinha, então, eu não coloco. E eu vou ignorar este primeiro ponto, então, eu vou comer ele, tá? Eu vou pular para o próximo. Pulando aqui, faço o ponto alto. Dessa maneira, eu fiz uma diminuição. Comi a corrente e comi um ponto de base e os pontinhos que tinha aqui de correntinha. A partir daqui, eu trabalho normal agora, uma corrente, pulo aqui, prendo com ponto alto, corrente, pulo, prendo com ponto alto, até chegar aqui. Quando eu chegar aqui, eu vou fazer outra diminuição. Ela vai ser da mesma forma que eu fiz aqui, mas eu vou mostrar para que você não fique com dúvida. Então, para trabalhar a diminuição, na hora que eu chego aqui no final da carreira, tenho aqui 2 quadradinhos, tudo bem? Então, eu teria que fazer a correntinha, ponto alto, correntinha, ponto alto. Só que eu faço a mesma coisa que eu fiz aqui. Não coloco corrente, laço a agulha, ignoro este ponto alto, né? Eu como ele e vou prender no meu primeiro ponto alto. Então, aqui você tem que ficar atento que uma corrente é de espaço. Então, você tem que contar aqui, ó, 1, 2, 3, para ser na altura do ponto alto mesmo. E faz o seu pontinho alto. Fiz outra diminuição. Vamos subir com 3 correntes, apenas, tá? A altura do ponto alto, porque eu volto trabalhando com diminuição novamente. Então, olha só, aonde eu marquei com o fio é a parte da cava, onde sai o braço. E essa outra parte é a parte central. Eu vou trabalhar na região da cava do braço, com diminuição, por 2 carreiras apenas. Então, é essa que nós fizemos agora e mais uma. Se você achar que precisa trabalhar por 3 ou 4 carreiras, no teu caso, se for uma peça de tamanho maior, você pode continuar trabalhando. Lembrando que essa aqui é uma peça tamanho P. Aqui na parte do meio, da região do decote, eu vou trabalhar por 5 carreiras no total, fazendo diminuições. Esta foi a primeira. Agora, eu vou fazer a segunda. Então, você tem que ficar atento em qual lado você está trabalhando. Então, eu vou subir com as 3 correntes, viro e não coloco a correntinha, né? Porque se eu estou fazendo diminuição, eu não coloco a corrente. Pulo este primeiro ponto e venho e prendo já no próximo, tá? Então, veja bem onde estou entrando. Fiz a minha segunda diminuição da parte do decote. Vou trabalhar de forma normal, com uma corrente e um ponto alto, até chegar ali na parte da cava, que vai ser a mesma coisa que aqui. Vai trabalhando até você chegar aqui, ó. Você vai contar, vai ter 1, 2, 3 buraquinhos. Então, aqui eu termino meu buraquinho normal, meu quadradinho, e fico com 2, tá? Basta você observar. Tem 2 quadradinhos, chegou a hora de fazer a diminuição. Então, não faz a corrente, apenas laça a agulha e vem aqui na cabecinha do ponto alto, onde você iniciou a carreira, tá? Ignora este e faz aqui o seu ponto alto. Fiz a minha segunda diminuição de cava. Deste lado, eu não vou mais trabalhar diminuindo, porque eu já fiz 2 carreiras, que é o que eu queria. Se for teu caso de ter que diminuir mais uma carreira, então você vai subir com 3 correntes e vai pular este ponto e já prender no próximo. Como eu vou trabalhar agora normal em carreira reta, eu subo com 4. Então, 1, 2, 3 da altura do ponto alto e uma corrente de espaço, vou virar. Agora, aqui, olha, este ponto, eu subi daqui, mas é como se eu estivesse aqui nesse mesmo lugar, tá? Então, eu já passo para cá. Mas eu tenho a correntinha, não é uma diminuição porque eu tenho a correntinha de espaço. E quando eu voltar trabalhando em cima, ele vai formar o quadradinho perfeito, ele não vai ficar mais em diagonal. Sigo trabalhando normal, com a corrente e com o ponto alto. Quando eu chegar ali no final, que faltarem apenas 2 quadradinhos, é a hora de eu fazer a diminuição novamente. Agora que eu tenho 2 quadradinhos, eu faço a diminuição.
Então, não coloco a corrente, laçou, ignorou aqui, venho na terceira correntinha e faço meu ponto alto. Então, agora imagino que já tenha dado para entender como é trabalhada as diminuições. Se ficou alguma dúvida, retorna o vídeo, coloca aqui na velocidade mais devagarzinho para você compreender, tá bom? Então, olha só, aqui eu já trabalhei com 1, 2, 3 diminuições. Lembra que eu falei que eram 5? Então, eu vou fazer mais 2. E aqui deste lado, eu vou continuar trabalhando em carreiras retas. Então, quando eu voltar, eu vou pular uma correntinha e vou fazer o meu ponto alto aqui. Vou contar aqui 1, 2, 3 e aqui eu vou prender com ponto alto e vai formar o quadradinho perfeito. Quando eu falo que vou diminuir cerca de uns 3 centímetros aqui da cava, é porque aqui era a região que eu estava e agora eu estou aqui. Então, eu levando em consideração aqui, olha, aqui tá formando uma curvinha. E daqui da região, olha, a hora que eu subir aqui é nessa carreira de pontos altos, ok? Então, ele vai ficar reto assim e dá aproximadamente 3 centímetros de entrada para a cava. Lembrando que eu vou fazer isso para a parte de trás, então, eu vou ter aí 6 centímetros, 3 para a parte da frente, 3 para a parte de trás. Então, eu imagino que essa quantidade esteja ótima para todos os tamanhos. Mas, se porventura você precisar, você pode fazer mais uma carreira com diminuição, fique à vontade. Então, agora eu vou trabalhar aqui mais 2 carreiras com diminuições da parte da frente e aqui em carreiras retas. Farei 2 carreiras sem que você acompanhe, porque estarei trabalhando da mesma maneira que eu já expliquei. E depois eu retorno mostrando como eu estou continuando com o trabalho. Já trabalhei e está dessa forma aqui, ó. Aqui fez a curvatura, começou a seguir reto e aqui o decote. Agora, eu já subo normal com 4 correntes. Apenas lembro de ignorar este primeiro ponto, tá? Porque, como eu disse, aqui a gente fez a diminuição. Então, eu considero este com este como um ponto só, tá? É como se eu estivesse saindo aqui assim, ó. Desta forma, ok? Então, você não prende neste, você prende no seguinte. E vou trabalhar agora do modo tradicional, uma corrente e um ponto alto até o fim da carreira. E aí, ficou dessa forma aqui, tá? Então, ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos. E é essa largura que eu vou subir aqui. Lembre-se que isso aqui tudo é nossa cava. Então, contando daqui, eu vou trabalhar até atingir 20 centímetros, que é a média de cavas. Algumas pessoas podem precisar de 25 centímetros, mas aí é o que eu tô falando, tem que ser sob medida. Então, no meu caso, são 20 centímetros que eu vou trabalhar. Então, eu sempre vou me basear nessa carreira onde eu prendi o fio colorido e vou medir. Aqui eu tenho apenas 8 centímetros trabalhados. Então, eu vou subir agora com carreiras retas, sem aumento, sem diminuição, sem nada, apenas trabalhando do modo tradicional, até eu ver que eu vou ter chego a 20 centímetros, tá bom? Agora, eu já fiz aqui, olha, vou mostrar pra vocês. Estou medindo aqui até a carreira onde eu prendi, que é onde eu começo aqui, 20 centímetros de cava. O total de carreiras que eu trabalhei aqui, olha, eu vou contar a partir daqui, onde eu comecei a fazer as diminuições e depois as carreiras retas, tá? Então, foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 carreiras, tá? Bom, olha só, foram 5 carreiras de diminuições aqui na parte do decote. Então, foi 1, 2, 3, 4, 5. E depois, em carreiras retas, foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carreiras, tá? Isso aqui pro tamanho que eu estou fazendo. Quando eu chego aqui agora, basta cortar o meu fio, tá? Desmanchar aqui, porque eu estava medindo pra ver se ia dar. Então, eu faço uma correntinha e corto o fio. A minha parte do colete carnavalesco da aba do lado direito está pronta. Vamos para o lado esquerdo. Então, ficou assim por enquanto. Vamos aqui do lado esquerdo, então, você vai prender seu fio aqui, aonde está o fio amarelo. Igualzinho eu expliquei aqui. Então, essa parte, basta você retornar o vídeo e repetir da mesma maneira que eu acabei de te explicar aqui. Ok? Você vai prender aqui, vai subir já trabalhando uma diminuição, vai fazer a diminuição do lado de fora. Aqui deste lado 2 carreiras com diminuições, deste lado 5 carreiras e depois trabalha em carreiras retas, tá? Então, você vai ficar
igual ficou deste lado, mas deste outro lado. Quando você tiver já com essas duas partes prontas, basta fazer a parte das costas, tá? Que eu vou explicar também. A parte das costas, ela é mais simples. Por quê? Você vai trabalhar em carreiras de vai e vem também, vai trabalhar apenas 2 carreiras de diminuição deste lado e 2 carreiras de diminuição deste lado. E depois vai seguir reto. Vai seguir reto, pela mesma quantidade de carreiras que você fez aqui, você faz nas costas para poder emendar. Agora que você adiantou as duas partes idênticas, olha só, coloquei uma sobre a outra, para você ver que ela fica idêntica. Se você começar do mesmo ladinho, tá? E fazer a mesma diminuição, ela fica idêntica uma à outra. Então, você tem aí uma espécie de alça, um espaço e outra alça, certo? Nós vamos agora trabalhar preenchendo esse vazio, que é a região das nossas costas. Ela é bem simples de ser feita. Como eu disse anteriormente, basta nós fazermos 2 carreiras, né, trabalhando com a diminuição. Então, eu vou prender já com ponto alto, fazendo a diminuição nessa primeira carreira. Você vai prender no mesmo lugar que você prendeu para começar a parte da frente, você prende para começar a parte de trás. Então, é aqui. Tá aqui meu fiozinho ainda. Eu prendi aqui para começar a parte que era lá da frente. Então, eu vou prender no mesmo lugar, fazendo aqui meu ponto alto. Se você quiser começar com as 3 correntinhas, não há problemas, tá? É que eu gosto já de iniciar com o ponto alto. Então, eu não coloco a corrente, pulo este ponto, tá? Tenho 2 quadradinhos, pulo o primeiro, pulo o segundo e prendo aqui. Primeira diminuição deste lado. Vou trabalhar com pontos normais, uma corrente e um ponto alto. Até a hora que eu chegar do outro lado e faltam 2 quadradinhos. Aqui está a marcação aonde eu prendi esse ponto. Então, quando eu ver aqui, ó, 2 quadradinhos, eu sei que é a hora de eu fazer a diminuição novamente, tá? Então, eu vou estar aqui, olha, tô aqui no final. Então, eu estou aqui vendo onde eu prendi o fio, onde eu prendi, que eu fiz a parte da frente. Estou vendo 2 quadradinhos, tá? Deixa eu ver se consigo mostrar de uma forma melhor. Aqui está preso, tem 2 buraquinhos. Então, aqui eu vou fazer a diminuição, já vou laçar, fazer um ponto alto prendendo aqui. Laço e prendo aqui, sem a correntinha, tá? Então, aqui eu fiz a primeira diminuição, volto na segunda carreira, fazendo a segunda diminuição. Então, sobe apenas 3 correntes, que é quando a gente vai trabalhar a diminuição, a gente não põe a correntinha. Então, subi as 3 correntinhas, considerando esses 2 como um só, eu já venho e prendo aqui, tá? Ficando assim. Agora, eu continuo trabalhando da forma tradicional, até o fim da carreira, onde eu vou ver 2 quadradinhos. Quando eu visualizar estes 2 últimos quadradinhos, que eu estiver aqui, basta laçar com ponto alto e prender aqui em cima. São apenas estas 2 carreiras com diminuições. Depois, a gente vai seguir em carreiras retas, tá? Então, se aqui na parte da frente, a partir da parte que eu comecei a fazer as diminuições até finalizar, eu obtive 14 carreiras, eu tenho que ter 14 carreiras na parte das costas. Então, aqui, eu já estou, né, fiz com você vendo a segunda carreira. Então, de 14 tira 2, falta apenas 12 carreiras, que depois eu sigo reta, sem diminuição nenhuma. Então, você faz todas elas aí, e depois a gente faz a união da parte da frente com a parte de trás em cima do ombro, que você pode fazer com a agulha de tapeçaria. Acabei de concluir aqui as minhas 14 carreiras da parte das costas, tá? Ficou dessa forma que você está vendo. Olha aqui a cava e a outra cava. A gente vai poder arrematar todos os fios, como de preferência, vai tirar essa marcação, ok? E a costura, você vai fazer aqui. Você organiza os seus pontos de maneira que eles fiquem alinhados, né? Os quadradinhos, olha. São 6 quadradinhos, então você alinha. Aí, você pode ou utilizar uma agulha de tapeçaria, e aí você passa o fio e faz aquela costurinha bem básica, tá? De vai e vem, vai e vem. Ou você pode fazer a costura. Aqui eu acabei, não cortei o fio ainda.
você pode fazer a costura de carreira de ponto baixo. Então, você vai organizar. Aqui eu fiz uma correntinha a hora que eu finalizei a carreira, que é a correntinha que eu ia cortar o fio, mas não tem problema. Acertei aqui, vou virar a peça, vou desmanchar a correntinha, tá bom? Então, eu tô aqui com o fio, parte das costas, pego aqui a parte da frente, alinho, e posso fazer com pontos baixos. Então, entro aqui no pontinho do outro lado e vou fazer aqui um ponto baixo. Vem no espaço de uma correntinha, pego o fio, outro ponto baixo, em cima de ponto alto com ponto alto, outro pontinho baixo. Posso fazer essa costura, depois eu viro, né, o trabalho. Se eu não quiser que fique esse relevo, eu viro o trabalho e vai ficar assim do outro lado. Ou você faz agulha de tapeceiro mesmo, como você preferir. Desde que você emende aqui essa parte da frente com a parte de trás nos ombros. Aí, você fez de um lado, faz do outro. Aí, se você quiser, é totalmente do gosto de cada pessoa, da preferência. Se você quiser, você pode contornar toda a sua peça, tá? Aqui na região do decote, passa aqui, com pontos baixos. Aí, faz aqui toda a cava. E se você não quiser, você pode ficar com ela dessa maneira aqui, que não há problema algum, tá? Então, você escolhe aí se você quer fazer um acabamento, ponto caranguejo, ponto baixo, enfim. Porque agora, nós vamos preencher com fitas de cetim. Então, toda essa trama que nós fizemos vai desaparecer, tá? Então, ela serve como uma trama para eu prender as fitas de cetim, que vão ficar como se fosse uma franja bem bacana e bem interessante. Eu vou trabalhar com a fita cetim, que é de 7 milímetros. Se você quiser utilizar fitas mais finas ou mais largas, fique à vontade, tá? Aqui é sugestivo. Então, eu vou trabalhar com estas cores aqui. Tom de laranja, de vermelho, de roxo, azul, um tom de amarelo estilo mostarda, bem cor de ouro, lindo. E este verde. Essas aqui são as cores que eu vou trabalhar. Você aí pode escolher uma cor só, duas cores, como você preferir. E agora, eu vou dar uma dica de como você vai fazer para cortar esse fio, né, essa fita de cetim mais facilmente. Cada novelinho deste daqui, olha, ele vem 10 metros, tá? E essa daqui é a fita de 7 milímetros. Então, eu pego e simplesmente venho com a tesoura e corto, tá? Então, é muito fácil. Agora, se você não tiver como encontrar as fitas da Círculo que vem assim, novelinho, você vai ter que dar uma adaptada. Você pega uma capinha de CD ou um pedacinho de papelão e daí você dá várias e várias voltas para poder cortar. Mas é bem simples, gente, olha. Aqui ele já vai me dar uma fita de um tamanho legal. Então, você tem que ter uma tesoura boa para você vir aqui e cortar todo esse bolinho de uma só vez. Eu só corto de um lado, tá? Depois que eu corto em um dos lados, ele fica assim, tá vendo, olha? E essa fita, cortando assim ao meio, ela vai ficar aproximadamente 17, 18 centímetros, tá? Mas você pode cortar no tamanho que você preferir, aqui é uma sugestão. Como eu disse, as cores fica a seu critério também. Eu optei em trabalhar com as cores do arco-íris e vou colocar aqui na minha peça seguindo a posição das cores no arco-íris, que é primeiro o roxo, depois azul, de baixo para cima, depois o verde, amarelo, laranja e o vermelho. Mas solte a sua criatividade e elabore a peça do jeito que você preferir, ok? Aqui eu já fiz mais ou menos o esquema de como vão ser a posição das cores que eu escolhi, tá? Então, eu vou dar agora uma dica na hora de fixar a fita, porque fita de cetim, ela escorrega, então, a gente vai ter que dar um nozinho, não vai ter jeito. E eu vou explicar uma forma que é mais rápido pra você prender, porque como a gente prende, pelo menos eu prendi em todos os buraquinhos, apenas estou intercalando uma carreira assim e outra não, olha. Prendi nesta, na outra não, prendi nessa, dessa não, nessa sim, nessa não. E assim eu vou, entendeu? Aqui do lado de dentro, ok? Então, eu vou explicar pra vocês. Eu pego a agulha, pode ser a agulha que eu estava crochetando mesmo, mas se você quiser uma agulha maior, melhor ainda, tá? No caso, é de 4 milímetros, eu achei que ficou melhor. Vou pegar aqui a fitinha, que eu já cortei. Não tem problema de não ficar exatamente todas com esse tamanho, que são várias aqui, fica bem bacana.
Então, a dica é, para você colocar mais facilmente, você vai dobrar assim no meio, certo? E aí, olha, a dica é, comece de baixo para cima. Aqui eu só fiz um pouquinho para poder visualizar se ia ficar legal o padrão de cores na forma que eu escolhi. Então, comece de baixo para cima para facilitar. Você vai, eu vou pegar uma parte aqui, ó, qualquer, para você conseguir enxergar melhor, né? Então, você vai entrar lá na primeira carreira, lá embaixo, entra com a tua agulha de crochê, passa assim, pega a fita aqui, puxou, tá? Puxou de novo, vai apertar, e aí você dá um nozinho aqui, ó. Ok? Eu não vou apertar porque não é a posição aqui desse fio. Aí, depois a gente puxa pra baixo, tá? A hora que você dá um nozinho, coloca todas, elas vão ficar para baixo. Vai pegar a outra fitinha. Se você quiser fazer toda assim, bagunçadinha a cor, pode, tá? Eu venho do ladinho, entro com a agulha, pego, tá? Puxou, já dá um nozinho. E você vai fixando as fitinhas como você preferir. A fita de cetim, ela costuma desfiar na ponta. Então, você pode ou passar um tiquinho de cola aqui, cola universal, ou você vem depois com isqueiro e dá uma queimadinha aqui nessa pontinha. Deixa eu mostrar com isqueiro como que é. Bom, se você for fazer isso em todas as fitas, você vai levar uma eternidade. Então, eu recomendo que você faça isso pelo menos aqui nessa primeira carreira, sabe? Aqui de baixo. Porque é onde vai ficar mais feio se ele começar a desfiar. Olha só, aqui ele tá desfiado. Porém, a hora que você coloca, ele não vai tá assim, ele vai tá bonitinho, ele vai tá assim ainda. Aí, você pega seu isqueiro, na parte azul da chama, tá? Na parte transparente aqui embaixo. E vai apenas, ó, só o calorzinho, tá? Não precisa chegar com fogo, não, só o calorzinho, ele vai selar a pontinha do seu fio. E aí, não desfia nunca mais, tá? Então, você pode fazer isso na primeira carreira para evitar que fique desviando. Se você tiver paciência de fazer em todas as fitinhas, ótimo, melhor ainda, o seu trabalho terá uma qualidade impecável. Agora sim, eu vou continuar colocando aqui todas as fitas, dicas dadas. Basta você selecionar aí o padrão que você quer, as cores que você quer e vamos à obra. Agora que você já separou os seus materiais, vamos começar a fazer os nossos brincos. Estes aqui foram os materiais básicos, mas se você tiver uma pecinha do estilo dessa daqui, olha, para confeccionar seu brinco, fica bem interessante. Porque aqui a gente vai costurar as fitas, e aí você vai passar o seu ganchinho, e aí, olha só, você vai colocar aqui dentro, e aí ele fica escondidinho, tá? Essa parte, olha. Fica bem bonito o acabamento. Aí, depois, sim, nós colocamos esta argolinha, né? Você torce isso daqui, coloca essa argolinha, e aí, sim, no anzol. Aí, vai ficar bem bonito o teu brinco, tá? Se não tiver, não tem problemas, o meu eu vou fazer sem isso daqui, porque só tinha essa pecinha e eu não tinha outra igual, então, apenas é a dica aqui. Separe as cores que você quer. Se você não quiser trabalhar com todas as cores do arco-íris, não há problema, escolha uma cor só ou duas, as cores que você quiser. A medida também fica a critério seu ou da pessoa que você vai dar ou vender o brinco. Eu vou utilizar a mesma medida que eu utilizei para a parte do colete, ou seja, eu pego este chumaço, né, esse bloquinho de fitas que vem assim desse jeito arrumadinho. Então, eu apenas corto em um dos lados. E aí, a minha fita fica com este tamanho aqui, olha. Dá aproximadamente uns 18 centímetros. Então, você pode fazer com este tamanho ou um pouco menor, que está menor, porque aí eu cortei. Mas, corte sempre um pouco maior, ou igual eu fiz, para quando você quiser acertar as pontas. Olha só, aqui, como era teste, tem um que tá bem pequenininho. Mas, é legal você deixar todas as pontinhas do mesmo tamanho, tá? Então, depois que você costurar, só cortar. Aqui eu separei uma fitinha de cada cor, tá? Já separei em duas turminhas. E eu vou fazer o brinco com apenas uma fita de cada cor. Se você quiser, pode colocar 2 vezes cada cor. Fica a seu critério. Agulha de costura comum, passei a fita, dobrei e vou dar o nozinho agora, tá?
Já dei vários nozinhos, corta a sobra. E é importante, o que é importante é que você coloque uma fita bem em cima uma da outra, tá? Para facilitar o seu serviço. Então, você vem aqui e organiza. Coloque uma sobre a outra. Depois, a gente corta o comprimento para deixar tudo igual. Alinhou aqui, ó. Dobre ao meio, mais ou menos. Vamos costurar. Agora basta você escolher o que vai utilizar, o brinco ou o colete ou ambos juntos. E esta foi a nossa aula para o carnaval. Bora sair e se divertir, minha gente! Muito obrigada, tchau!